Realmente é um grande privilégio para mim, uma honra muito grande estar aqui esta noite nesta igreja e compartilhar da palavra de Deus. Meu boa noite a todos, a paz de Jesus. Todo pastor fala isso, e é verdade, é o que nós desejamos nesta noite. A mesa diretora, pastor Silvinho, louvamos a Deus pela sua vida como presidente até então. O irmão Genivaldo já falou, pastor Genivaldo, sobre a minha esposa. Ela queria muito estar aqui. Eu falei: Priscila, eu vou pregar, você é o pregador, preciso que você esteja lá. Mas ela tinha um concerto, que ela tem feito muito trabalho profissional na música, ela é maestrina também, então ela está lá em Niterói agora, não pôde estar aqui comigo. E eu venho também aqui em nome do Seminário Belfor Rochense. Porém, o Seminário Belfor Rochense, ele está em Nova Iguaçu, então está localizado ali na Prata, e eu, como diretor, quero falar um pouquinho sobre isso. Coloca a imagem, por favor. Nós estamos com o stand ali do lado, e o nosso seminário está oferecendo às igrejas batistas de toda a região de Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Mesquita, São João do Meriti, Queimados, toda essa grande Baixada Fluminense, os nossos cursos. Então, o seminário já está ali, vai fazer 3 anos ali na nossa localidade, ali no bairro da Prata, em Nova Iguaçu. Então, é o seminário mais próximo para as igrejas, para os seminaristas irem lá estudar. Nós temos o curso de teologia, que forma pastores e pastoras para o reino de Deus, né? E com currículo dirigido pela Bibete. Então, nosso seminário é reconhecido da Bibete e reconhecido pela Ordem dos Pastores Batistas para quem quer ser pastor fazer o concílio. Então, nós temos esse curso principal de teologia. E o ano que vem, 2025, nós estamos trazendo de volta para a nossa região o curso de música sacra, onde durante 3 anos eles vão ter aulas, algumas disciplinas de teologia, mas também na área de música, hinologia, regência, instrumento musical, história dos hinos, enfim, aquele currículo para quem quer ser ministro de música ou ministro de adoração, porque hoje em dia agora mudou, né? Agora é ministro de adoração. Então, vamos ter esse curso ano que vem. Estamos preparando tudo, os professores, currículos, para oferecer esse curso presencial. 3 vezes por semana, o nosso seminário funciona de terça a quinta. Vamos ter o curso de educação cristã também, sabendo da importância do ensino na igreja, a palavra de Deus sendo coordenada por alguém preparado. Então, vamos oferecer também o curso de educação cristã, liderado pela professora Luciana. E temos também o curso básico de 1 ano. E eu quero já anunciar aqui, já falei com o irmão Genivaldo, e para o próximo presidente, meu colega pastor Marcos Félix, que eu, como diretor, já conversei com as outras diretorias, nós estamos oferecendo uma bolsa de 50%, tá? E vou entregar para o pastor Marcos e para o pastor Genivaldo, nos 3 cursos. Então, curso de teologia, curso de educação cristã e curso de música. Tem 3 vagas com uma bolsa de 50% no primeiro semestre do ano que vem, 2025. Então, pastor, se fizer fila, você me fala depois, tá? Se tiver gente interessada. Mas fica aqui, então, nós vamos entregar para a Associação Iguaçuana essas 3 bolsas, um para cada curso, com 50% de desconto no primeiro semestre do ano que vem, tá bom? Assim, qualquer coisa que vocês precisem da gente, dúvida, nós estamos com o stand ali fora, nós temos aqui o panfleto que você pode levar para a sua igreja, para o seu pastor, para os vocacionados. Obrigado, então, por essa oportunidade. Amados irmãos, vamos, então, para a mensagem ocasional desta noite. Eu espero muito que Deus fale ao seu coração. O versículo que eu gostaria de ler é o tema da Convenção Batista Brasileira, que diz: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Esplendoroso esse tema, maravilhoso esse tema que os irmãos estão observando nesses 3 dias.
Jesus deseja realmente que os seus discípulos se pareçam com Ele, que sejam um espelho dele, que eles façam como Ele fez, que era mostrar esse amor, viver esse amor, num olhar para as pessoas, no trato com as pessoas, na educação, no cuidado com as crianças, com os idosos, com os jovens, com os doentes. Então, por onde Jesus passava levando as boas novas, Ele levava esse amor no seu jeito de ser. E nós, discípulos de Jesus, precisamos ter esse jeito. Ele deseja que, inclusive, que as pessoas conheçam o Evangelho através desse perfil do amor, que sejam conhecidos uns pelos outros, pelo amor que vocês têm uns pelos outros. Esse é o objetivo. Jesus deseja então que todos conheçam o nosso proceder, o meu proceder, o nosso proceder. Esse objetivo é muito bonito, irmãos. Esse objetivo, essa palavra é muito bonita, o amor. É nobre. É a essência de Deus, é a razão de Deus ter enviado o seu único Filho. Só que o viver o verdadeiro amor não é tão fácil como a gente pensa. Não é tão fácil. Não tem sido fácil para nós e para a igreja de hoje viver esse verdadeiro amor. Só você que está lá no dia a dia da igreja pode dizer isso, pode constatar isso. Por isso, nesta noite, eu quero ministrar ao seu coração. Eu sei que, às vezes, pregação de convenção, de associação, tem que ser de um jeito assim mais teológico e tudo mais, mas eu quero ministrar, pedir ao Espírito Santo de Deus que fale com você, que ministre ao seu coração nessa noite. De uma forma muito prática, é um estilo meu. Eu gosto de trazer mensagens práticas, fáceis de entender, para mostrar como é viver o verdadeiro amor. E eu quero analisar com vocês alguns textos da palavra de Deus e algumas informações que nos servirão tanto para a nossa vida pessoal quanto para a nossa igreja. Aqui nós temos, eu tenho certeza, as pessoas que frequentam a associação, frequentam cultos associacionais, amam a sua igreja, amam a denominação, amam a obra, o trabalho de Deus, muitos são líderes. Então, é muito interessante, espero que essa mensagem seja interessante para você nesse aspecto. Então, primeiro, vou dividir em 4 partes. Primeiro, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Pode repetir comigo? O verdadeiro amor lança fora todo medo. E o texto que nós vamos embasar esse primeiro ponto está em 1 João 4,18, que diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós estamos aqui para sermos aperfeiçoados no amor, amém, queridos irmãos? Você gostaria de ter esse aperfeiçoamento do amor a cada dia, a cada ano, a cada experiência que você vive? Então você tem que lançar fora o medo de amar. Essa expressão, irmãos, não temas, tantas vezes trazida pelo próprio Jesus ao coração das pessoas em qual ele viveu, aparece em 366 vezes na Bíblia, essa expressão não tenha medo. Se aparece tudo isso, com certeza é muito importante. Como se fosse um lembrete diário para cada dia que a gente vive durante um ano. Não temas, meu irmão, minha irmã, igreja de Jesus, não tema. Está difícil? Está muito difícil. Em muitos lugares são mais difíceis que outros, mas no geral é difícil. Então Jesus vem falando assim: não temas, igreja. Não tenham medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo.
Muitas pesquisas já foram feitas sobre os maiores medos da humanidade, os maiores medos do ser humano. Eu, por exemplo, tenho medo de altura. Não tenho medo de aranha, de lagartixa, de cobra, não tenho medo de animais. Agora, de altura eu tenho medo. Então, uns têm medo de uma coisa, outros têm mais medo de outras coisas. Mas eu quero citar alguns maiores medos da humanidade. Medo da dor. Medo de ter uma doença, que é aquela dor que não passa. Medo de uma perda, de perder um ente querido, uma pessoa que se ama tanto, um animalzinho de estimação. Medo. Medo de se decepcionar. Esse está muito presente nas nossas igrejas. Medo de se decepcionar. Medo do desconhecido. Medo de rejeição. Veja bem, os maiores medos da humanidade, hein? Medo de rejeição. Medo de falhar. Isso a gente tem ensinado muito para os seminaristas. O pastor não pode ter medo de falhar. Tem que ter uma autoconfiança. Mas uma confiança ainda maior no Deus que o chamou. Mas tem que ter autoconfiança também. Então esses são alguns dos maiores medos que a gente tem. Mas por que Jesus, o Filho de Deus, queria tanto que o ser humano vencesse o medo? Seria porque o medo paralisa? Sim, com certeza. Tantos bloqueios no coração da gente podem existir dentro de nós. Quantos? Bloqueios, aprisionamento, mentes fechadas. Tudo isso acontece porque a pessoa tem medo. Ela fecha a mente, ela não enxerga o horizonte, ela é muitas vezes assim, ela não enxerga mais amplamente, porque ela tem medo, ela fica mais confortável aqui. Medo de confiar no outro. Mateus 14, 27, nós sabemos que quando Jesus viu o medo no recinto, naquela situação do milagre, das coisas que ele fazia, quando ele via que os discípulos estavam com medo, ele chegava e dizia, como ele disse em Mateus 14, 27, Jesus, porém, logo lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo, sou eu. Então, irmãos, o verdadeiro amor precisa lançar fora o medo, porque Jesus tem que estar ali com você. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: você acha que você está sozinho? Mas não, você e Jesus são a maioria, amém? Você não está sozinho. Pessoa que tem Jesus com ela não pode ter medo. E na igreja? Falei um pouco dos nossos temores, dos nossos medos, mas e na igreja? Na igreja. Tenho visto que algumas igrejas de Jesus Cristo, não vou nem falar batista, hein? Algumas igrejas de Jesus Cristo, nós encontramos climas de medo. Não é explícito. Geralmente a igreja é corajosa, o louvor acontece, o pastor lá na frente triunfante pregando. Mas no dia a dia, nas decisões, nos planos, a igreja muitas vezes dá passos para trás, em vez de dar passos para frente. Medo do novo. A igreja tem muita dificuldade com novo plano, novas propostas, novos caminhos, novo templo, mudanças, medo de mudanças. Está muito presente em algumas igrejas. Medo de crescer. Você pode acreditar nisso? Sim. Eu tenho encontrado aí igreja que tem medo de crescer. Ela diz que quer crescer, mas na hora que vem os planos para crescer, ela parece que não quer crescer. Tá bom assim, para quê? Nós queremos o pastor aqui para a gente. Se a igreja crescer muito, nós vamos perder o pastor, ele não vai mais visitar, ele não vai dar mais atenção, porque aí vai ficar muito grande. Então aí a gente vê porque tantas igrejas que têm 40, 50, 60 anos, mesmo membro. A igreja tem medo de crescer. Isso é uma luta, irmãos. As igrejas que vivem esse amor não têm medo. E essas igrejas que não têm medo e vivem esse amor, crescem. Não tem medo.
Igrejas que transbordam graça e misericórdia crescem. Igrejas que recebem bem as pessoas, que cuidam bem das pessoas, ela cresce. A igreja que tem relacionamentos discipuladores, ela cresce. Ela não tem medo dessas coisas. Não tem medo. Que diz que as pessoas, que quando diz, então, a gente recebe sempre pessoas com muitos problemas. Eu já ouvi a seguinte frase: pastor, a igreja crescendo, vão crescer também os problemas. Já ouviu essa frase em algum lugar aí, nos cantinhos das reuniões das igrejas, das lideranças? Sempre tem um irmão lá que vira assim e fala: pastor, ó, se a igreja crescer muito, também vai crescer os problemas, hein? O senhor quer problema para você? E aí, o que eu respondo? Eu não tenho medo. Se Deus me colocou isso e tem equipe para ajudar, nós vamos receber. Então esses irmãos dizem assim: calma, para esses que estão chegando, cheio de problemas, calma, coragem, estamos aqui, não temas, nós vamos cuidar de você. Essas igrejas crescem. A igreja ministra cuidados não somente espirituais, mas emocionais. O mundo hoje, a crise é emocional. E se a igreja se a igreja tem medo de ministrar coração emocionalmente as pessoas, ela não vai cumprir, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. É preciso então destravar a igreja dos medos. Concorda? Quem concorda comigo diz amém. Estão muito quietinhos. Geralmente na minha igreja eu prego, os irmãos falam amém. É batista tradicional, hein? A igreja, a sua igreja precisa destravar dos medos. Precisa acreditar no pastor que quer fazer a igreja crescer. Mas para a igreja crescer tem que tirar os medos dela de crescer. E Lucas capítulo 12, verso 32, Jesus fala assim, porque às vezes você fala assim: pastor, mas a minha igreja é muito pequena. Ele diz assim: não tenha medo, pequeno rebanho. Lucas 12, 32. Não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Então o Senhor Jesus quer dar o amor para que a gente possa viver esse verdadeiro amor. Então, primeiro, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Segundo é o seguinte: o verdadeiro amor não julga mal. O verdadeiro amor não julga mal, ou não julga. Falar em julgamento nos dias de hoje, né, irmãos? Todo mundo tem opinião, todo mundo comenta tudo, todo mundo acha, todo mundo quer dar sua opinião. No mundo de hoje, o que diz Romanos 14, 4? Na nova tradução da linguagem de hoje, tem algumas expressões interessantes, que diz assim, olha: quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vencer ou fracassar, isto é da conta do dono dele. E ele vai vencer, glória a Deus. E ele vai vencer, porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Amém, queridos irmãos? Então, quem manda na igreja, quem manda na nossa vida, quem quer derramar o seu amor para nós, é esse Senhor. Então, esse negócio de julgar o escravo de alguém, Paulo está aqui exortando aos irmãos duramente. Existiam ali irmãos fracos na fé, débeis na fé. Realmente, às vezes é difícil. Aqueles que entram, os novos, têm que ser ensinados, têm que ser doutrinados a respeitar, saber que a decisão é não só da liderança espiritual do pastor, mas é também de uma assembleia da igreja. Então eles não sabem ainda. Então, eu não concordo. Você viu o que ele falou? Então isso aí está demais. Escuta, isso aí está demais. Sendo que o verdadeiro amor não julga. Mas existiam ali irmãos fracos e outros irmãos se achavam muito fortes. Esse era
o motivo de Paulo ter falado desse jeito. O problema era que os mais fortes se achavam no direito de expressar suas opiniões, julgando os mais fracos. Julgando. Paulo repreendeu a ambos, os dois estavam errados. Paulo repreendeu a ambos. E a expressão que ele usou foi essa: julgar. Quem é você para julgar? Nos é permitido, então, avaliar, coisa boa. Precisamos avaliar se a coisa está indo bem, se não está. Temos que avaliar na igreja as situações, tem que ouvir os dois lados, cada situação que a gente enfrenta, nós temos que avaliar. Você pode pontuar, olha, está certo, está errado, pontuar, tranquilo. Mas julgar, quem és tu? Falou assim, né? Gente, estava tudo errado ali. E eu olho, não toda hora, mas em algumas situações que a gente passa, que eu fico olhando assim, gente, calma aí, vamos voltar? Está tudo errado, vamos voltar de novo? Vamos fazer de novo? Vamos rever isso aqui? O verdadeiro amor não julga o irmão. Eu costumo falar assim, gente, tem um problema? Vamos tratar o problema, mas não vamos tratar a questão pessoal, não leva para o pessoal. Mas a pessoa hoje tem levado tudo para o pessoal. Já se coloca no outro lado. Sempre ouvimos dos desviados de igreja, que são muitos desigrejados, a essa expressão: eu saí da igreja devido ao julgamento dos irmãos. E se decepcionaram. Hoje, os nossos seminaristas, os nossos pastores, precisam estar muito bem preparados diante dessa explosão de julgamentos e críticas. Precisamos. O pastor não dura muito numa igreja se ele não está bem preparado para isso. Se ele levar para o coração, então, aí pode até adoecer. Hoje nós precisamos estar bem preparados. Mas graças a Deus, irmãos, graças a Deus que Ele nos ajuda, Deus nos ajuda a termos não somente autoconfiança, autoconhecimento, resiliência, humildade de reconhecer as críticas que vêm, porque eu sou assim, irmãos, eu gosto, quando eu recebo críticas, porque ninguém é unanimidade na liderança. O preço da liderança é esse. Sempre vão ter pessoas que vão usar contra você, ou te criticando. Mas eu pego essas críticas também, as boas, as virulentas, as maldosas, e também avalio. Porque isso faz parte para a gente melhorar. Porque às vezes nós não nos conhecemos. Nós achamos que nos conhecemos, mas as pessoas às vezes dão uns feedbacks para a gente. Mas Deus nos ajuda a construir isso dentro de nós, uma humildade a reconhecer as críticas, superação no aprendizado, encarar tudo o que acontece como um aprendizado. Não julguem, Mateus 7,1, para que vocês não sejam julgados. Jesus deixou isso bem claro. Mas o problema qual é, pastor? De novo, hoje está muito difícil seguir esse mandamento. Por quê? Porque existe uma coisa que tem que acontecer no coração do novo crente, do crente. A regeneração em Cristo. A regeneração em Cristo. A mudança, a nova criatura. Mas isso está sendo difícil de acontecer. Regenerado significa experimentar uma transformação espiritual, moral, no resultado de uma nova vida em Cristo. É um processo de renovação interior, onde a pessoa é purificada dos seus pecados e recebe uma nova natureza. Mas parece que essa natureza ainda continua em muita gente. O sangue ferve. E a pessoa, ela fala. Alguns crentes nem parecem fazer parte da família de Deus. Quem decide quem está certo e quem está errado é o Senhor.
Amém, queridos? Escuta, eu vou repetir. Quem decide que ele está fazendo está certo ou está errado é o Senhor. É Ele que decide. O ofício de julgar está reservado exclusivamente para o Senhor. No Salmo 98, 9 fala isso: cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. E eu assisti ontem a pregação do pastor José, e foi muito boa, muito edificante, mas eu vi que ele falou algumas verdades. E eu falei assim, eu sempre vou em assembleia de associação e tudo, e às vezes a gente vê que tem pastores que vão para o púlpito dar recados e dar alertas e dar exortações. E eu vou dar uma essa noite aqui, irmãos. Não vou fugir da maioria, mas o meu jeito é mais brando. No meio dos pastores, irmão, eu sou da ordem dos pastores também há muitos anos, mais de 20 anos, e a gente costuma estar nos grupos de WhatsApp, nos encontros convencionais, de associação, de pastores e de tanto. O pastor Daniel está aqui, um grande pastor, é líder de uma delas, né? Mas ali, às vezes, é um lugar onde a gente vê que existe isso. E para encurtar a história, eu tenho visto um movimento acontecendo no meio dos nossos pastores batistas, que eu fico pensando por quê, e eu já experimentei isso. É muito bom, são muito boas as nossas reuniões, são de confraternização, de apoio, de oração, tudo de bom. Mas a minha pergunta é a seguinte, pastor Daniel: por que nós vemos muitos dos pastores nossos, às vezes frequentando reuniões de pastores de outras esferas batistas, mas que não são oficiais da ordem? E eu, conversando com um esses dias, porque eu já fiz parte também de outros grupos de pastores batistas, mas que não são da ordem. E ele respondeu assim: pastor, olha, eu vou também na ordem, vou nas convenções, vou porque eu sou pastor batista, por convicção, assim como eu. Mas aqui, nessa reunião com esses pastores, eu me sinto mais leve. Eu me sinto que aqui, eles não ficam perguntando para mim quantos membros tem a igreja, de que você pregou, você não pregou, você apareceu, você não apareceu, você foi chamado, você não foi. Eles não estão nem aí com isso. Eles estão aqui para aprender, para melhorar, para treinar, para orar e relaxar e descansar, porque nós precisamos disso. Não tem peso, não tem exigências, e tem ministrações, e não tem julgamentos. Então o verdadeiro amor não julga. Então eu gostaria de que no nosso meio eclesiástico, denominacional, pudéssemos viver esse verdadeiro amor mesmo. Entre os colegas pastores que eu admiro, que eu amo, e eu procuro apoiar, ajudar, orar. Eu não estou interessado se ele é de uma igreja grande, uma igreja pequena, se tem isso, se não tem aquilo. Não, isso é um homem de Deus. Irmãos, eu já venci isso. Esse desejo já venci isso aí. Eu não tenho mais isso aí. Porque pastor é igual, seja numa igreja grande, pequena, é a mesma coisa. A tarefa é igual. O sentimento é igual, o amor é igual. A pregação tem que ser tão bem preparada como se tivesse 10 pessoas ou como se tivesse 1000 pessoas. É a mesma unção, mesmo preparo. Ah, não é, pastor? É! Pelo menos eu acredito que seja. Eu me preparo na minha igreja que não é grande, mega, PIBs e tal, mas eu me preparo como se fosse. Se for na minha igreja, uma mini PIB. Uma mini PIB. Porque eu valorizo isso, mesmo sendo uma igreja pequena. As palavras são instrumentos poderosos. Então, em terceiro, irmãos. Terceiro, não vou muito longe. O verdadeiro amor, o quê? Repita comigo. O verdadeiro amor age.
age. 1 João 3,18, meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. Esse é o amor verdadeiro. Meus filhinhos, diz Paulo, né? Diz João, desculpa. As palavras são instrumentos poderosos que Deus nos dá, mas somente quando elas são colocadas em ação. Por isso que às vezes é difícil ser pregador, porque você tem que pregar o que você vive. Se você falar uma coisa e você não viver, os irmãos lá vão falar, o pastor falou tudo isso aí, mas ele não faz. Está vendo? Olha aí o julgamento já. Quem disse que não faz? É Deus quem julga. Mas vamos lá. Existem frases que a gente ouve na igreja. Eu não estou controlando o tempo, tá, pastor? Pode falar aí. Pode acender a luzinha aí, tá? Existem frases na igreja que eu fico pensando, refletindo. Vou citar algumas para vocês. Somos uma igreja que ama. Igreja Batista tal. Somos uma igreja que ama. Coloca no adesivo da Kombi. Igreja Batista tal. Somos uma igreja missionária. Toda igreja batista é missionária. Mas a pergunta é, será que é mesmo? É bonito falar. Somos uma igreja multiplicadora. Mas como é? Tem discipuladores? Tem pequeno grupo? Tem cuidado uns aos outros? Ou só está o nome lá? Somos uma igreja com propósitos. Mas cadê o propósito? Cadê a missão e visão? Cadê o planejamento? Tem? Ah, não tem. Será que é com propósito então? Enfim, Tiago 1:22 diz, sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Onde está a ação? Onde é que está a igreja que age? Bom, irmãos, nós temos um Deus que agiu, né? Famoso texto, João 3,16, diz que Deus amou o mundo, Deus ama o mundo, e o que ele fez? O que ele fez? Deu. Ele não ficou só na teoria, Deus ama, que bonito. Mas ele fez, ele falou assim, eu vou dar, agir. Ele não ficou na teoria, na promessa. Ele deu o seu filho. Então ele mostrou realmente que ele ama. Ele deu. O amor de Deus se concretizou em atos, em ação. Vamos pela fé, irmãos. Vamos construir um novo templo pela fé. E aí os irmãos não ofertam. Vamos fazer isso. Mas os irmãos, vamos fazer evangelismo tal. Os irmãos não vêm. É uma igreja missionária? É uma igreja que ama? É uma igreja que age? Eu amo missões. Eu amo missões. Então eu evangelizo. Então eu oro. Então eu contribuo. Então ele age, não diz só, eu amo missões. Ah, eu amo missões, mas ou ele faz um ou ele faz outro. Eu amo a minha igreja. Ai, como eu amo a minha igreja. Se ele ama, ele participa, ele serve algum ministério, ele se envolve, ele dá o seu dízimo. Mas o que a gente está vendo? Ah, eu amo a minha igreja. Mas só vem ao culto, não serve ao Senhor, na hora de dar o dízimo não dá, porque está endividado. Pastor, eu vou dar o dízimo, mas primeiro eu tenho que resolver isso, depois que eu estou enrolado, aí depois eu vou participar. Eu amo a minha igreja. Eu amo o meu pastor. Conhece pessoas assim? Chega para você, eu amo o meu pastor. Quem ama o seu pastor mesmo, coopera com ele, apoia o pastor, respeita o pastor e não critica. Ele diz que ama o pastor, mas diante das inúmeras crises que a igreja sofre hoje, está à disposição em trabalhar, uma das coisas está à disposição de trabalhar na igreja, um dos grandes desafios de hoje. Dedicar um tempo a participar de um ministério, servir ao Senhor, está cada vez mais escasso. Os novos convertidos, irmãos, não entendem isso, porque nós antigos, a gente vem na igreja de manhã e de noite, de manhã EBD, culto, alguns até ensaiam no coral, e depois ainda vem à noite. Os novos
Se ele vier à noite, já está bom. Eles não têm esse negócio de servir ao Senhor. É o desafio de hoje. As novas gerações não são tão ativas quanto os mais velhos. Então a igreja precisa entender o que está acontecendo e como que a gente pode mudar esse quadro. Ajudar o pastor na visitação. Precisamos viver um amor e mostrar que precisamos agir, estendendo as mãos para ajudar, para atender os fracos na fé, os novos convertidos no discipulado. Ajudar o pastor na visitação, aos idosos que carecem. Ajudar as crianças autistas que estão invadindo as nossas igrejas. Tantas estão chegando aí, mas precisa de um ministério de irmãs que estejam dispostos ali a treinar isso. Esses dias lá, apareceu lá, a menina usa aquela identificação. E aí ela, às vezes estou no púlpito, ela anda, vai de um lado para o outro. Se fosse um tempo atrás, a gente repreendia, mas agora tem que cuidar. Então a igreja aprendeu a entender o jeito de cada um. Ajudar a equipe da comunicação. Hoje o mundo é da comunicação. Então, ajudar na equipe da comunicação, na transmissão das mídias sociais na igreja. Aprendendo um instrumento para ajudar aí o ministério de louvor. São tantas frentes de ação da igreja, mas está escasso. Está difícil. As pessoas não estão se dispondo. Então, o verdadeiro amor age, participa. E por último, irmãos, agora vamos terminando. Por último, o verdadeiro amor nos constrange. Constrange. 2 Coríntios 5,14 na NVI diz: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Esse amor, irmãos, ele nos alimenta. É o nosso pão diário, é a nossa vida verdadeira, aquilo que nos dá força para viver. Esse amor nos impulsiona para frente. A igreja tem que estar na vanguarda. A ordem dos pastores tem que estar na vanguarda. Por que esses pastores estão indo buscar em outro lugar, pastor? Esse é o desafio. Agora é o pastor Kleber, o líder, dos pastores de Guações. Então, pastor Kleber, tem que inovar, tem que ir à frente. O que os outros estão fazendo que está dando certo? Vamos fazer na ordem. Tem que estar à frente, por causa desse amor que constrange, que nos alimenta. Vivamos esse amor. Esse sentimento é muito maravilhoso. Mas nesse contexto do apóstolo Paulo aí, essa palavra constrangimento é muito séria. É incômodo, tem que incomodar. O amor de Cristo, o sacrifício dele, o que ele fez por nós tem que nos incomodar, irmãos. Tem que fazer com que a gente possa sair da paralisia que muitos de nós estamos. Esse é um sentimento muito maravilhoso, mas é incômodo para aqueles que entendem. Porque a pessoa é submetida a uma situação onde ela não pode escapar. Quando ela conhece o amor de Deus, entende o amor de Deus, ela não pode escapar desse amor. Ela não tem escolha. Quando ela é confrontada com esse amor, constrange-me. Ela fica incomodada ao se deparar com o amor de Cristo. O amor de Cristo nos constrange. Como pode Jesus ter sofrido dessa forma? Foi assim que eu me converti. Eu me converti lendo um livro que não era a Bíblia. Era um livro chamado, não sei se alguns conhecem, de J.J. Benítez. Eram os deuses astronautas. Alguém conhece? É um livro de ficção. Que conta a história de um astronauta. Eles inventaram uma máquina do tempo que volta no tempo, na época de Jesus. E aquele astronauta, ele começa a analisar a morte de Jesus. Ele tinha um tipo de um aparelho que examinava, ele via e contava. É um livro de ficção, mas ele contava com tanta riqueza de detalhes o sofrimento, o rosto que se transfigurou de Jesus, que aquilo ali tocou meu coração.
Falei, o que é isso? Por que fizeram isso com ele? Aí eu fui para a Bíblia. Aí eu falei, eu quero saber mais dessa história de Jesus. Aí eu fui para a Bíblia. E na Bíblia eu achei Jesus mesmo. E ele me achou. Amém, irmão? Me constrangeu. Eu falei assim, mas que é como se aquele livro me colocasse na parede. Me pressionou, falando, eu preciso saber quem é esse homem. Ele não merecia. E aconteceu isso com ele, eu preciso saber mais dele. Aí eu fui ter o contato com esse amor dele por mim. Glória a Deus. O amor de Cristo nos constrange, ele morreu. Como pode morrer por criaturas tão inconstantes, mentirosos, pessoas mentirosas? Morrer por criaturas tão ingratas, incapazes, pecadoras. Como pode? Todo ser humano que entende o sacrifício de Cristo, que o que Cristo fez, também pode amar. Só que tem um problema, tem que morrer, né? O texto está dizendo aí. Tem que morrer para nós mesmos, para que a vida de Cristo esteja sobre nós. Gálatas, Paulo também fala os Gálatas 2:20. São 3 textos. Diz: a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele se entregou por mim, esse amor constrange. Todos que têm contato com esse amor podem também amar. 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não é? Então, se Ele nos amou primeiro, é o motivo de nós amarmos. Nos constrange porque ninguém nos poderá separar desse amor. Esse amor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Diz Paulo a Romanos. Ninguém pode nos separar desse amor. E ele nos constrange. Me constrange o teu imenso amor por mim, é a letra da Ludmila Ferber. Em uma das suas canções, o amor constrange. O amor que cobre as minhas transgressões. O amor que lança no mar do esquecimento os meus pecados. E me restaura o coração despedaçado. Esse é o amor de Deus que tem que nos constranger. Concluindo, amados irmãos, que possamos viver o verdadeiro amor. Amor que não tem medo. Medo de proclamar, medo de inovar, medo de crescer. A denominação precisa crescer. Precisa acelerar. Precisa destravar. Precisamos destravar o que tem impedido a igreja de avançar. Amor que não julga mal. Amor que fala mal. Pessoas que falam mal, opiniões exageradas, críticas virulentas. O amor não pode julgar. Vimos essa noite que precisamos então, ao contrário disso, apoiar, incentivar, falar bem, abençoar o irmão. Abençoar é falar bem do irmão. É ver os pontos positivos dele, não criticar. Mas tem pessoas que só vê alguma coisa errada. Vimos essa noite o amor que age. Não fica só no discurso, na conversa, nos planos do papel. Mas precisamos levantar um exército de trabalhadores, pessoas apaixonadas por gente, apoiadores, voluntários para mostrar ao mundo a ousadia da Igreja de Cristo. Amor que constrange o nosso coração. Um coração de carne que sente, que chora, que se emociona, que sabe o que Cristo fez por ele, que se quebra, se arrepende e vive na graça e na misericórdia de Deus. E que para isso, então, Deus nos abençoe. Que Deus abençoe esse ano associacional da Iguaçuana, nesse objetivo, viver o verdadeiro amor. Amém. Que Deus nos abençoe.